Vamos falar dessa edição primeiro. Olha que lindo isso. Olha esses detalhes aqui. Vamos falar sobre as leituras de janeiro. Tem muita coisa boa por aqui. Deixa eu acender a ring light. Inclusive, se vocês ouvirem algum barulho externo, tem obras de vizinho acontecendo, tem sons aleatórios ligados por aí. Tô com um pouco de febre também, então, por favor, desconsidere qualquer coisa. Mas vamos começar a falar sobre essas maravilhas aqui. Sim, eu nem vou enrolar muito não. Já só pedir para vocês deixarem o like mesmo, que é de praxe aqui, que é muito importante. Se você gosta do conteúdo, é uma forma de apoiar, assim como utilizar os links, né, que ficam na descrição. Tem meu grupo de promoções, tem meus links de associado da Amazon, da Magalu. Comprando qualquer coisa por lá, você ajuda demais aqui na manutenção do canal também. O primeiro é esse pequenino aqui, mas super potente, O Estrangeiro, de Albert Camus. Que dizer desse livro maravilhoso. O autor aqui trabalha a ideia do absurdo, que é algo que ele remete a alguma das obras dele. Absurdo a partir do momento em que a existência ali não é enxergada mais pelo personagem, ele não se vê mais ali naquele meio como pertencente a ele. Então, o autor, que tem aqui um passado também, ele viveu na Argélia, né? A Argélia passou a ser uma colônia francesa, então ele traz isso no personagem, na história. Aqui, o Meursault, que é esse personagem francês que vai viver numa colônia ali, né, que seria a Argélia, ele é o tempo todo apático, ele se sente não pertencente mesmo. Então isso fica muito marcado em todo o livro. O autor faz esse traçado também para falar sobre um novo momento histórico, tanto que esse livro é tão importante para o século XX, porque ele narra a condição humana após a Segunda Guerra Mundial, então vai fazer um traçado ali de o impacto disso na vida humana e como que a vida se ordenou a partir daí. Nosso personagem aqui, ele é apático, ele não se sente dentro das relações ali sociais, ele perde a mãe e mais uma vez a apatia dele é presente e isso vai desencadear uma série de outras questões, tanto que o livro é dividido em duas partes. A segunda parte, a primeira é conhecendo, né, o modo de vida dele, com quem que relaciona, como que ele é no dia a dia, o que ele faz. E a segunda parte é quando ele é condenado. Isso está na sinopse. E ele perde a liberdade dele e ele começa a se questionar ainda mais e começa a questionar esse meio que ele está inserido. Mais uma vez, a empatia aqui. A empatia não, né? A apatia é sempre presente e você começa a ter uma empatia por ele também. Apesar que a todo momento ele tem isso de apatia, em que você vê uma pessoa ali totalmente desapropriada, não se enxerga mesmo dentro ali das relações. Fala um pouco também do que é ser uma pessoa vivendo num sistema que toma uma certa autoridade sobre você e o que acontece se você não obedecer a esse sistema. Então o autor vai trabalhar isso, vai fazer esse traçado, né, essa ideia do absurdo, e é maravilhoso. É uma leitura bem tocante também. O final é bem forte, tem um julgamento para quem gosta desse tipo de pegada, né, que tem júri, que tem acusação, advogado de defesa, e que o Meursault que vai trazendo elementos dele também. É bem interessante, eu gostei muito. É uma leitura bem simples, bem fácil, bem rápida, apesar que essa empatia está toda presente aqui, né, no livro, o tempo inteiro, e que você depois consegue correlacionar, né, com a sua vida agora, no século que nós estamos, e que marca também essa mudança, né, a ordenação após os acontecimentos ali e que passa a ser o século XX. Dando sequência, eu li um outro maravilhoso também e que fala dessa questão de colonização. E aqui a gente está saindo da Argélia, né, para a gente ir para a Índia. Na verdade, a gente está falando de Diário de Nisha e que vai trazer um pouco do elemento da colonização europeia, né, da Grã-Bretanha nesse espaço. Aqui nós vamos conhecer a pequena Nisha, mas vamos falar dessa edição primeiro. Olha que lindo isso. Olha esses detalhes aqui. Maravilhoso, né? Ele simula literalmente o diário, que seria o Diário de Nisha. Olha isso. É um livro, olha que importante também, tem um mapa, né? Que ele vai falar sobretudo, além da vida da Nisha em si, sobre esse movimento separatista que aconteceu na Índia. Em determinado momento, ela deixa de ser colônia da Grã-Bretanha e ela começa a ter uma subdivisão. Então, temos ali dois lados
de culturais, religiosos, que se divergem, que criam uma série de conflitos. Essa história começa com a Nisha contando sobre a vida dela, como ela sofre da ausência da mãe, a mãe não é presente, ela não sabe sobre o passado da mãe, ela não chegou a conhecer a mãe o suficiente para falar sobre ela, então ela vive com essa inquietude. Enquanto a gente vai acompanhando aqui o dia a dia dela e do irmão na escola, passado também por violências, por bullying, e ela trazendo também da ausência do pai, que é um pai que convive com eles, mas que é fechado, particularmente após a uma vez que a mãe, né, não está mais presente. A gente vai entender por que, que a mãe não está, o que, que aconteceu com a mãe, e dessa relação da família. Tem a figura também da avó e tem também a figura do cozinheiro, que é muito importante na história, no desenrolar aqui. Então, em cada passagem, né, como é um diário, ela vai trazendo os pensamentos dela sobre essas situações, sobre essas vivências, né, que ela está passando, sobre sua inquietude, até que chega um momento extremo em que ela vê que conflitos ali começam a estar mais presentes. Pessoas começam a olhá-los de um olhar muito mais diferente. Isso tem decorrência também por causa do passado da mãe dela, do local que a mãe dela veio e de como que o casamento do pai e da mãe não era bem visto pela sociedade. A gente tem um motivo que é explicado aqui. Nesse mundo dela, nesse olhar de criança, ela começa a perceber isso. Até que culmina no conflito em si, em que as pessoas são obrigadas a sair de suas casas por causa dessa separação mesmo, né? Em questão religiosa, territorial, ao surgimento ali do Paquistão, né? Uma separação ali da Índia. Então, assim, há um contingente, há dados aqui falando, né, no livro, de 14 milhões de pessoas que basicamente têm que se deslocar porque elas não pertencem àquele lugar mais, elas não são bem vistas, benquistas. Isso traz uma série de conflitos, e a família passa por isso, e a autora traz um pouco da própria família, a história da família dela, para recontar isso aqui, para trazer nesse romance, e nesse conflito, cerca de 1 milhão de pessoas perderam a vida. A gente acompanha isso também, essas violências que eles passam, enquanto estão migrando, né, eu acho que a palavra é essa, e, gente, é bem perturbador quando chega nessa parte. A violência aqui é muito mais escrachada. Me lembrou muito meio Sol Amarelo da Chimamanda, quando há um movimento separatista ali também na Nigéria, que traz um pouco dessa questão lá, acontecendo a guerra, né? E aqui acontecendo essa fragilidade com a vida das pessoas e esses conflitos que acaba causando muita dor e sofrimento, e eles têm que entrar nessa jornada para sobreviver. Então chega um determinado momento desse livro que é sobre essa jornada deles, que é também uma jornada de autodescobrimento, porque eles passam a conviver mais ali em um espaço em que a vida deles está muito em risco, tudo incerto, e eles passam a se descobrir mais, se visualizar mais enquanto família, enquanto pai, enquanto filho, enquanto irmão, e quanto avó também, e o pós, né? O que vai acontecer a partir daí? Assim, é um livro muito querido, a fonte dele, gente, é maravilhosa, ela é para quem gosta de fontes maiores, assim, e você nem vê, porque são passagens bem curtas. Olha só, 14 de julho de 1947, cerca de 3 páginas, 4 páginas, 15 de julho de 1947. Então ela vai contando literalmente o dia a dia dela, com algumas pausas. Quando há pausas, ela explica o porquê de ter ocorrido essas pausas. Assim, é um livro muito interessante. Ele faz parte do Dark Lover, né? Dark Side. E que livro maravilhoso. Acho que ele é de 2020, alguma coisa assim. Eu comprei ele, deve ter uns 2 ou 1 ano. Comprei bem baratinho. Eu aproveitei aqui para trazer para vocês. Outro livro também que eu li que faz parte do Dark Lover foi Gótico Mexicano. Esse livro eu comecei a ler no ano passado, mas o ano passado foi muito corrido, porque aconteceram muitas coisas e eu não concluí. Eu concluí agora. É um livro lindo, por sinal, né? Olha isso. Esperar só a serra elétrica do vizinho ali. É um livro que se passa no México, então traz muito aqui da cultura e faz um pensar um olhar diferente também. Há escritas muitas vezes em que coloca os personagens da população mexicana em um local de subalternidade, né? Aqui já dá uma visão diferente de pessoas com posições, né? Sociais e tudo mais. E aqui a gente conhece a Noemi Taboada. Ela é essa personagem que recebe, né? Família dela, ela mora com o pai, ela tem uma vida bem tranquila, bem sossegada, a família dela tem dinheiro. É um livro, um gótico, assim, vitoriano, que passa em 1950, e tem todo um aspecto, assim, disso nas histórias. E ela lembra também, assim, para mim, a Emma, sabe? De inventividade,
de pensar muito fora da caixa, de ser à frente do seu tempo. Ela e o pai dela recebem uma carta de uma prima recém-casada com um inglês, que está morando numa cidadezinha, que é o Triunfo, e que vive numa mansão, que é o High Place. E ela acaba atendendo o pedido da prima, que é ser socorrida, porque coisas esquisitas estão acontecendo lá. Então, a pedido do pai, ela vai, e lá as coisas começam a sair ainda mais do controle, e ela não consegue entender, ela tem dificuldades para dar conta, e ver também essa família, começa a trazer elementos do passado dessa família, tudo que está em volta desse mistério. A casa por si só é uma daquelas histórias em que a casa aparentemente tem vida própria, acontecimentos assombrosos, fantasmagóricos começam a acontecer ali, não se sabe se é algo realmente voltado ao oculto, se é algo voltado a uma explicação mais científica, mas ela está à mercê, ela está preocupada, ela começa a ficar atingida também pelas coisas que estão acontecendo ali. É uma família que ela encontra em que eles são incrivelmente assim, incisivos, metódicos, durões em seus modos de agir, não aceita o que for contrário a todas as regras e normas da mansão, uma mansão que ela é completamente fechada ao meio externo, não recebe muita luz, inclusive. O quarto da Noemi, em que ela passa a habitar, tem janelas trancadas, e uma série de confusões começa a acontecer, perturbações também, então traz um certo conflito interno com a gente também, porque ela começa a ter alucinações, sonhos, pesadelos, a gente não sabe o que é real, o que não é, o que a autora está querendo trazer, no sentido de que vai nos trazendo vários acontecimentos ao mesmo tempo, e a gente tem que tentar entender ali, como se fosse um quebra-cabeças, né? O que dá para tirar daqueles sonhos, daquelas alucinações, o que está realmente acontecendo. É uma história que prende nesse sentido, e essa confusão mental que a autora nos traz faz com que a gente queira saber o que vai acontecer em seguida e como que vai ser resolvido. É um livro que lembra um pouco também O Morro dos Ventos Vivantes, né, pela questão da mansão, de uma família e de um local isolado. Lembra também H.P. Lovecraft, que a autora também usa isso como elemento na escrita dela, e que é bem marcante, é bem visível isso, que eu gostei demais. Lembrou de um filme também, que eu esqueci, alguma coisa escarlate, vou deixar a capa aqui para vocês, lembrou isso tudo, assim. Até a Montanha Mágica tem um arzinho disso, e a autora usa também esse espaço para falar sobre a condição da mulher na sociedade, fala sobre a questão racial, sobre a questão territorial, ela traz muitos elementos, muitas críticas. É um livro bem gostosinho de ler, apesar que você chega a um determinado momento, são tantos questionamentos que a gente passa a ter, que parece que o livro poderia ser um pouquinho menor, sabe? Porque ela vai jogando um monte de peças soltas, mas depois, no final, tudo se encaixa e tem uma explicação. Mas essa quantidade exorbitante de peças soltas dá uma confusão mental na gente também, que faz parte da história, que faz a história ser o que ela é também. Então, tem esse pormenor. Eu gostei muito, assim, da escrita, sem contar que a edição é linda, né? Tem que até que ler um outro livro que ela lançou. É Silvia Moreno Garcia. Vou deixar a capa aqui para vocês, que eu esqueci o nome. E assim, outro livro também que me pegou demais, que foi uma leitura muito difícil, esses livros em si, mostrei para vocês anteriormente, esse que eu vou mostrar agora, e tem mais um que, assim, me dilacerou de uma forma. O primeiro aqui é Fim de Ed, que tá de cabeça para baixo. Não, agora tá a cabeça para baixo. Que é esse aqui, Fim de Ed, do Edouard Louis, que é um autor francês, e ele vai trazer, é um tanto quanto autobiográfico também, vai trazer a questão de gênero aqui, de homossexualidade. Ele vai fazer um traçado sobre a vida dele, a infância até a fase adulta, em uma família pobre, em uma cidadezinha uma vilazinha, né, de 1.000 habitantes na França, ali na década de 90, e como a existência dele é perpassada por violência e silenciamento, e que tentam moldá-lo, né, de acordo com o que é posto ali como certo, como correto. Ele que é uma criança que é afeminada e que ao tempo todo é tentado corrigi-lo, né, tentado limitá-lo, para que ele não faça a família passar vergonha, para ele ser aceito. A família também tem medo do que pode acontecer com ele. É uma família um tanto quanto controversa também. A gente vai vendo aqui, conhecendo aos poucos, a mãe, o pai, o irmão e o local que o Ed ocupa nessa família, nessa sociedade, na sua escola.
É um livro repleto de violência o tempo inteiro, então é um livro bem forte, é um livro que faz a gente pensar muito, refletir muito e pensar na vida de várias crianças, né? Como que essa questão de gênero, mesmo ainda em uma sociedade, que a gente está falando de uma França, né? Que até então deveria ter um entendimento ali mais amplo, uma compreensão maior, ainda assim tem questões tão mal resolvidas quanto a aceitação e a própria discriminação mesmo que é imposta. É um livro magnífico. A gente vê as perspectivas aqui do Ed em relação à vida dele como um todo, dessa família sofrida. É um livro dividido em duas partes. Tem a Picardia, que é o fim dos anos 1990 e começo dos anos 2000, e o livro 2, que é o Fracasso e a Fuga, que é esse momento todo aqui de autocontemplação, de tentar se enxergar, de se entender, que é difícil, é doloroso, ele passa por violências assim terríveis, e que remete à nossa realidade também. Então é um livro curtinho, até rápido de ler, porém, em sua essência, traz tanta violência. A gente sente a empatia por ele também em vários momentos e a gente entende que um reflexo da vida dele é reflexo de várias vidas, né? Ele faz esse escopo, é um relato tanto autobiográfico também. E ele fala o tempo todo, né? Tem uma frase forte no livro que ele fala como um mantra, que é tentar ser durão. Hoje eu vou ser um durão. Hoje eu vou ser um durão. E ele passa por várias situações, assim, bem tristes, bem complicadas. Tem ali essa controvérsia familiar, né? Porque ao mesmo passo que eles ditam para ele algumas coisas e que o machuca também, por outro lado, há uma preocupação com ele, né? E é uma família extremamente pobre, miséria mesmo. É um livro forte em vários sentidos. Vale muito a leitura. E, assim, é um daqueles livros para digerir, como foi o outro que eu comentei com vocês também, que é o Diário de Nietzsche, como vai ser mais um ainda que eu vou comentar com vocês. Bom, o próximo livro é um livro maravilhoso, que se tornou uma das melhores leituras de 2024 até agora, que é Alamut, essa edição maravilhosa aqui que eu recebi da editora Morro Branco, né? E que dizer desse livro? É um romance histórico. O autor, que é o Vladimir Bartol, ele era um jornalista intelectual. Ele levou cerca de 10 anos para escrever esse livro. Então é um romance histórico assim, com um teor histórico muito forte, muito presente, e isso torna o livro bem atrativo. É um romance, né? Ele tenta imaginar ali situações para falar sobre Alamut, que é essa fortaleza que é no que era onde a gente conhece hoje como Irã, e fala também de uma sociedade, de uma irmandade que havia ali de assassinos de elite, que tinha como prol matar qualquer pessoa que era designada pelo seu líder. E para isso acontecer, o líder tinha todo um rompante, uma organização, um estratagema que ele fazia para fazer com que essas pessoas o obedecessem sem escrúpulos e que ele conseguisse atingir a meta dele. A gente está falando de um momento histórico aqui também. Com a morte do profeta Maomé, precisava-se de um substituto. Alguém ligado ali acaba ocupando esse local, só que ele não é um herdeiro direto. E isso causa uma certa desavença e que faz uma divisão, né? Um conflito. E os xiitas, que há uma ramificação entre eles também, há esse líder religioso que ele acaba fazendo uma artimanha ali e consegue dominar Alamut sem fazer nenhum tipo de conflito que envolva conflito direto, sangue. Então ele chega a criar essa sociedade dentro de Alamut, que é essa fortaleza incrivelmente fortificada mesmo, difícil de ser transpassada. E lá ele cria, né, essa irmandade, essa sociedade que está ali para seu bel prazer. E a gente vê como que isso acontece. Como as perspectivas aqui de pessoas que estavam ali ao redor, né, o líder religioso e a líder militar também na época. Esse livro foi publicado em 1938, se não me engano. 1938. Ele tem toda uma artimanha para conseguir induzir as pessoas. Então, esse livro vai contar um pouquinho de como que ele consegue isso para chamar a atenção para os governos totalitaristas, né, para o fascismo, para trazer isso para a gente de uma outra visão, para chamar nossas atenções também para o perigo, né, de manipulação das massas, do que é verdade, do que não é, de como que possamos ser manipulados, né, como podemos ser manipulados em governos problemáticos,
a gente consegue trazer para nossa realidade também. É um livro estonteante, magnífico. A escrita, ela começa de uma forma em primeiro momento, depois o narrador muda ali. É um narrador, em primeiro momento, a gente tem a perspectiva de uma personagem, e depois a gente tem a perspectiva de outro personagem. Essa personagem, ela está em outro local, é uma espécie de harém, pelo que a gente vê nos primeiros momentos aqui. E o outro personagem está inserido em Alamut, que é essa fortaleza em que ele vai começar a observar como que é a ordenação e de como que é essa lavagem para que as pessoas possam acreditar no que o líder religioso e militar prega. A gente está falando de um momento aqui em que esse personagem, que era conhecido como Homem, o Velho da Montanha, que era o Hassan Sabah, ele consegue fazer toda uma comoção e as artimanhas dele de estratégia começam a funcionar muito bem. A gente vai vendo isso, como que isso vai se dando e qual que é o peso disso também. Como as pessoas que estão ao redor dele também sofrem. É genial. Esse livro vale muito a leitura. É um livro que vai muito além, né, da história dos personagens em si, para nos trazer também, nos recontar uma visão, uma forma de sociedade que remete muito à nossa sociedade. É maravilhoso, é uma escrita maravilhosa, os personagens a gente acaba ficando muito cativado a eles. A gente está falando de um surgimento de uma ordem assassina, né? Então essas pessoas começam a agir de uma forma em que a gente cria um apego por elas também, a partir do momento que a gente tem uma empatia ali, né, com pessoas que estão sendo manipuladas, controladas. O Velho da Montanha é perverso, e você fica curioso para saber como que vai ser o desenrolar disso tudo, o que vai acontecer com esses personagens, e de como que esse universo se expande muito. E fala muito da questão cultural, da organização, de como que era o modo de vida da época. Tem violências aqui, que a gente está falando de um momento também, e de uma cultura em que a mulher é vista de uma forma, né? Então tem várias coisas questionáveis que conseguimos remitir pra gente também. Assim, maravilhoso. E falando sobre violências, livros fortes, eu queria finalizar com uma leitura que eu fiz no Kindle, que inclusive é a proposta desse ano, né? Utilizar mais o Kindle, que foi A Filha Primitiva. Que livro, gente! Livro maravilhoso. Eu li ouvindo o audiobook, né, no Audible da Amazon. É uma experiência muito boa. É um livro que se passa em Fortaleza, se não me engano. E quem narra a história também é, assim, um show à parte. É magnífico. E eu gosto, eu coloco na velocidade 2 e vou acompanhando pelo livro, assim, é maravilhoso. Você fica focado. Não sei se já tiveram essa experiência, mas é muito bom. Tenho que fazer isso mais vezes. Foi a primeira vez que eu fiz esse ano. Ano passado eu fiz só com um livro, que eu não lembro qual mais. E eu quero utilizar mais esse recurso. Esse livro aqui também é magnífico. Fala basicamente sobre uma avó, uma mãe e uma filha. Cada uma ali com suas respectivas vidas que se conectam, se convergem. A gente está falando de uma mãe que tem problemas com a sua mãe, né, que no caso seria a avó. Ela que tenta ali, é uma pessoa branca, filha de uma pessoa preta. A avó é uma mulher preta, pobre, e a mãe acaba tendo uma filha. Uma filha que ela não é benquista. É um livro que vai falar sobre a questão da maternidade por vários vertentes, atravessamentos familiares, conflitos, dilemas. É um livro forte, que violência está aqui o tempo inteiro. É um livro que fala de uma realidade também, sem dosar, sem medir. É escancarado e isso fere, isso machuca. Isso é uma realidade. É um daqueles livros que você vai digerir por um tempo e que vai te acompanhar. É um livro curtinho, cerca de 97 páginas. O vizinho tá batendo horrores ali, mas eu vou continuar falando só para terminar esse vídeo. Espero que seja tudo bem. Eu tive que cortar o vídeo várias vezes, né, por causa de barulho, mas acho que vai. Minha garganta também, ó. Vou tomar até um chá aqui. Então a gente tá falando aqui de 3 mulheres sem nome, que é um elemento que a autora utiliza também, em que a mãe não sabe sobre o seu pai e ela quer a todo custo saber sobre o passado do pai dela. Só que a sua mãe não fala para ela, então ela começa a ameaçar que quer mudar a sua realidade. Ela é professora, ela é formada e ela está continuando a graduação dela, avançando, né? E ela quer escrever um livro também. Então, nesse meio tempo, a gente conhece a mãe dela, que seria a avó, e a filha, que é uma filha indesejada, e dos relacionamentos que ela teve, e dessa busca para saber o passado dela em relação ao pai ausente, o que aconteceu. E é um livro, sim, fortíssimo, gente. Muito pesado, mas muito necessário também.
Nossa, minha garganta tá coçando horrores. Mas eu vou terminar por aqui assim. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu peço pra você deixar o like mais uma vez, por favor. E se inscrever. Se é novo por aqui. Agradecer a presença de vocês. Me fala aí o que vocês leram em janeiro, o que vocês pretendem ler agora em fevereiro. Se vocês já leram esses livros, se pretendem ler, conta aí nos comentários, a gente trocar figurinha. Muito obrigado e até o próximo vídeo.